Olá, boa Oi, tarde. boa tarde, Está me escutando tudo bem? bom? Karina, boa tarde. Eita, quanta alegria, quanta emoção, gente. Ai, Vocês eu aqui. também. Nossa, deu assim até um arrepio, assim, na pele. Ai, meu, pelo amor de Deus. Boa. Coisa boa ver Maravilha. vocês. Muito bom ver sua presença, Karina. Saudades de você aqui perto da gente, no Saudades, Piauí. meu amigo. Oh, meu Deus, e esse calor todo? E aqui tá tão Ai, frio. gente, terrível. Tô aqui suando com lenço aqui, ó. Suor, calor, E aqui tão muito. frio. E aí, muito frio, né? Eu tenho uma filha que mora aí em São Paulo. Antes de ontem, ela mandou para mim, assim, tava 5 graus, 4 graus. Meu Deus, não aguento. Oh, meus queridos, que coisa boa vê-los. Cadê a, Digo a mesmo. Heloísa, gente? Daqui a Mandei o pouco convite aqui chega. para a Heloísa. É que a gente tá mais Aí, a adiantado. primeira Ah, vez que está aqui é live com 4, com nossa. 3. Heloísa, linda. Ei, Heloísa. Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Prazer todo Gente, meu, pois querida. então, boa tarde a todos que estão chegando aqui. Né? Estou hoje aqui mais uma vez para uma live representando o grupo Vida que Segue. Hoje, assim, com muita emoção, muita alegria, né? Contar assim, com dois convidados, né? O nosso já parceiro, amigo, doutor Dorinaldo, e mais que especial, Karina, aqui com a gente no grupo Vida que Segue. Assim, muito bom. Hoje vamos conversar um pouco, né, sobre o tema extrair flor de pedras, né, acolhendo familiares enlutados por suicídio. E tem essa similaridade aí, né, o tema com o grupo Vida que Segue. E a Heloísa vai, então, apresentar nossos convidados. Bom, estou tão feliz, muito feliz de estar com vocês. É um prazer, né? Dia 2 de julho, exatamente às 15 horas, estar recebendo convidados tão especiais, Karina. Né? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite do Grupo Vida que Segue. E estar com o doutor Dorinaldo, nosso psicólogo, colaborador do nosso grupo, com a Regina Reis, né? Mãe militante. Né? Como Regina já falou, eu sou Heloísia, sou militante também do Grupo Vida que Segue, sou mediadora de conflitos e hoje nós estamos para lhe escutar, Karina, compartilhar experiências, né? Ouvir o doutor Dorinaldo, né? Contar com a colaboração da Regina, psicóloga que também acompanha o grupo Vida que Segue. Nós somos um grupo, né, que começou com 7 mães na cidade de Teresina, Piauí, e hoje nós temos quase 50 famílias que acompanhamos, e essas famílias contam com o nosso apoio, com a nossa ajuda, com o nosso ombro amigo, né, para ajudar nessa caminhada que é tão difícil continuar depois que um filho parte pelo suicídio. E é sempre muito bom estar aprendendo, né? Seus livros têm nos ensinado muito. Doutor Dorinaldo tem colaborado muito com o nosso grupo nas reuniões mensais. Regina, né, já tem mãe lutada há mais tempo, né, tem uma história, é coordenadora do CVV, ela é... Não, coordenadora, não, mas eu sou voluntária, é que a gente nem costuma assim falar, não, mas obrigada, desculpa. Está se formando em psicologia, né, está transformando a vida de pessoas, né, e eu conto hoje com a ajuda de vocês, de todos nós, para dar uma ajuda, uma colaboração, uma palavra de afeto, de acolhimento, como você fala, Karina, de acalanto para as famílias que lhe escutam agora e para todos, né? Nossa família Vida que Segue, que é tão grande.
passo a palavra agora Bom, primeiro. para a Regina se apresentar, logo em seguida a doutor Dorinaldo, em seguida a Karina. E aí, Karina, você já pode. Eu penso, Heloísa, que a gente já pode ir direto, porque assim, a doutora Dorinaldo já ir se apresentando e falando, e depois vir cá para a gente poder aproveitar muito o tempo. Porque voa, passa muito rápido. Eu quero escutar tudo que a Karina tem para falar, tudo que o doutor Dorinaldo tem para Dorinaldo, falar. por favor. Pois boa tarde, boa tarde. Olha, muito bom estar aqui com essa presença, falando desse tema. Hoje a gente vai falar sobre algo que é primoroso para nosso trabalho enquanto psicólogos, falando aqui em nome de uma categoria que busca cuidar da alma humana. E a Regina, né, tá 90% psicóloga já, viu, Karina? Tá entrando pro nosso time já. Delícia. Ela já concluiu o 9º período. Em breve vai estar com a gente também nesse time. E eu tenho a honra, eu digo assim, que é a honra de participar do grupo Vida que Segue como um colaborador voluntário. Eu sou um psicólogo e psicanalista que frequento as reuniões dessas mães e desses pais enlutados. Esse grupo, né, como já foi apresentado, ele começou com uma iniciativa aqui em Teresina, no Piauí, com 7 mães que se reuniram a fim de transportar um pouco de acolhimento, cuidado e escuta uma para as outras. E essas 7 mães puderam potencializar essa iniciativa, vendo o quão primoroso é conseguir, por uma palavra, por um olhar, por um compartilhar de experiências, cuidar de dores que são profundamente intensas, como a dor de perder um filho, somado a ter perdido um filho ou uma filha por um ato de suicídio. E esse movimento, né, me aproxima no sentido de buscar entender como essas mulheres estão vivendo as suas vidas, como esses pais estão retomando o seu dia a dia, como eles estão conseguindo, como diz a frase da Karina, extrair flor, brotar flor em um solo pedregoso, no meio de pedras, no meio de rochas, das durezas da vida, né, das dificuldades que a vida impôs e como a gente pode começar a entender como cada um de nós se comporta frente às dificuldades que a vida impõe, né? É importante a gente começar contextualizando, né, do que essa frase trata. A gente tem que falar que existem pedras na vida. A vida não só são flores. A vida, ela tem um terreno onde nós somos constantemente atacados por intempéries e aprendemos a nos adaptar a elas. Quando a gente nasceu, a gente começou a se adaptar a primeiras intempéries. A gente estava tão bonzinho ali dentro da barriga da nossa mãe, num lugar quentinho, acolhedor, confortável, e a gente precisou sair e começar a passar por algumas situações de dificuldades e com elas grandes aprendizados e significados. Aprendemos dentro de um ritmo do crescimento e desenvolvimento da vida a se levantar, engatinhar, a falar, a nos comunicar e aprendemos a simbolizar a vida que vivemos. Então hoje a gente vai falar sobre essa possibilidade da gente conseguir ressignificar a vida após momentos de dor. E é importante a gente começar falando nessa live hoje de que tudo na vida é significado. Eu me chamo Dorinaldo, isso é um significado, eu ter o meu nome. A gente estar aqui podendo se comunicar, conversar, utilizando palavras que são entendidas uns pelos outros, são significados. E esses significados, eles têm representações emocionais e organizam a nossa vida. Hoje a gente vai falar da possibilidade que cada um de nós tem de se superar, de vencer as dificuldades. E por mais doloroso, desconfortante, angustiante que seja o momento que estamos vivendo, passando, é possível redescobrir caminhos para brotar em solo fértil. Vamos falar um pouco disso e vou contar um pouco mais de como eu acompanho essas mães no grupo, tá? Boa tarde a todos e façam perguntas, estamos aqui também para ouvi-los. Bom, primeiro eu quero falar o quanto de emoção eu estou vivendo com vocês. Já, assim, logo que eu entro na live, a Regina faz assim, e a gente tem se conversado durante essa semana. Eu falei também com você, Dorinaldo, e com você, Heloísa, que eu só quero agradecer
a possibilidade de estar com vocês, que para mim é uma honra. É uma honra entender, inclusive, que vocês estão há algum tempo fazendo este trabalho em nome de poder entender aquilo que é absolutamente incompreensível, poder acolher apesar da dor, apesar do sofrimento. E eu costumo falar que, principalmente, o luto por suicídio, ele faz a gente realmente ressurgir das cinzas e realmente é um trabalho árduo e hercúleo, é um esforço hercúleo para que a gente possa encontrar sentido de vida, apesar da falta de sentido que realmente nos impacta, né? O suicídio é uma morte que realmente a gente nunca vai ter uma explicação. A verdade vai embora com aquele que se matou. E aí a gente fica cheio de elucubrações, tentando entender em que parte que a gente falhou, né? Em que parte que a gente deixou de olhar, principalmente quando acontece o suicídio de um filho. E normalmente eu posso falar, não houve falha, houve muito amor, houve muito acompanhamento. A gente nunca tem um filho para que ele morra antes da gente. Mulheres guerreiras, vocês puderam trazer realmente um percurso do qual vocês conseguiram extrair flor de pedra. Eu amei o título do trabalho. Está falhando um pouco, né, a internet? Vamos aguardar um pouco, É, ela se reconectar. acontece, né? Acho que ela vai pedir novamente aqui para Ela vinha falando entrar. sobre essa importância, né, da gente conseguir entender que quando se vai um filho ou alguém que morreu por suicídio, a verdade acompanha aquela morte, né? Às vezes existe um movimento muito forte da comunidade, da família, em buscar uma verdade. O que causou, o que possibilitou que isso acontecesse desta maneira, né? E que a gente não tem palavras para traduzir isso Voltou. totalmente. Voltei. Então, Bem-vindo novamente. isso é o que a gente chama de verdadeira, né, extração de pedras, né? Eu peço, né, perdão pela minha conexão, que felizmente a gente cai, mas a gente se levanta. E é isso que o projeto provavelmente está falando, e não por acaso, eu sempre sou forçada a viver concretamente aquilo que eu falo. Agora vocês estão me vendo? Agora vocês estão me Estamos. ouvindo? Sim. Então, é disso que a gente vai falar, principalmente quando a gente cai. A gente cai e imagina que está tudo acabado, né? E quando vocês trazem um projeto que vocês nomeiam, intitulam como Vida que Segue, né? Que se segue, esta é uma grande lição. A gente cai, mas a gente consegue se reerguer e ressignificar, como o meu querido, né, Dorinaldo trouxe, né? É como a gente tenta encontrar alguns novos sentidos para uma vida que se tornou muito sem sentido depois do suicídio de quem a gente ama. Então, eu só quero agradecer e, como nada é por acaso, vocês viram o que eu fiz? Eu saí de uma varanda e vim para outra, mais próximo ao lugar que eu imagino que terá mais conexão, mas não é garantia que eu não caia novamente. E é isso que eu tenho feito constantemente e tenho pensado em relação à pós-venção, ao luto por suicídio, né? Eu não trabalho com o objetivo de ajudar alguns familiares a nunca mais caírem. Isso já é errado, né? E eu também trabalho com a ideia que nem todo mundo que teve uma família, alguém que se matou, né? Nem toda a família é uma família disfuncional, tá? Essas são as duas coisas que eu quero trazer para vocês, né? Porque o trabalho com luto por suicídio e a pós-venção é um caminho árduo, sim, mas é um caminho possível.
E aí, então, eu sempre trabalho com a realidade. E a realidade é aquela que vocês foram impactados, né, por uma dor, né, que eu nunca vou conseguir entender qual é o tamanho da tua dor, né, a não ser que você também me conte e a não ser que você me fale e eu estou disposta a fazer essa travessia junto com você. Isso quer dizer que também eu acho muito bacana quando o Dorinaldo falou sobre o trabalho de vocês, falando que ele é colaborador e que ele incentiva, que é um trabalho lindíssimo. Então, eu me senti muito em casa, né? A Regina contando da história dela, que daqui a pouco vai receber o título de psicóloga, mas psicóloga já tem sido um processo que ela tem, né, conquistado. Isso tudo a gente fala de processos, processos de construção e reconstrução. Quando eu falo de luto por suicídio, eu falo de recomeços. Recomeços que às vezes a gente é obrigado, né, a iniciar mesmo sem muita esperança. E com a dúvida se a gente não vai cair novamente. Com a dúvida se a gente vai ser pego de surpresa. Eu tive um depoente que ele fala assim: você sabe que às vezes, quando eu tive o suicídio do meu pai, às vezes eu fico com receio de ter mais um outro suicídio na minha família, porque não é possível que o raio caia duas vezes na mesma casa, no mesmo lugar. E aí ele para e ele fala, mas é possível. É possível porque a vida, ela nos torna pessoas inseguras de certa maneira, porque a gente tem que lidar com a dor e com o sofrimento. No entanto, a gente consegue, né? E por isso a palavra sobrevivência, né? E eu estou muito trabalhando com todos os enlutados, principalmente dos suicídios, né? O que eu ouço é assim: eu quero me tornar uma pessoa, deixar de ser sobrevivente para me tornar um ser vivente. Isso eu ouvi de uma mãe, isso eu ouvi, né, de uma irmã, isso eu ouvi de uma filha. Isso quer dizer que, assim, quando a pessoa enlutada se declara, né, e querendo ser um ser vivente, e que provavelmente é isso, Heloísa, que você fez com as 6 mães, porque vocês começaram em 7 mães, né? Então, assim, eu acho muito bonito isso, né? Bonito porque, apesar de tanta dor, existem outras pessoas que também podem receber o acalanto, que é a palavra que você fala que você gosta e que eu também gosto bastante, né? Porque o que que é o acalanto? É você possibilitar dar colo. Olha só, eu estou até aliviada agora que eu sentei na outra varanda e que até agora eu não caí a conexão. Então vocês percebem que assim, isso é trabalhar, né? É dessa forma que eu trabalho com o luto, aceitando as coisas tal como elas se apresentam, não entrando em desespero, porque eu poderia falar, nossa, acabou a conexão, como é que eu vou voltar? Se fosse há tempos atrás, né? Eu realmente, tempos atrás, começo da pandemia, que eu não tinha muita familiaridade com o Instagram, eu estaria em desespero e chamando a minha filha, né, para me ajudar. Mas hoje, né, foi muito interessante, porque é isso que também acontece com o luto. Quando a gente enfrenta uma dor intensa, que a gente duvida que a gente vai conseguir lidar com ela, suportar, né? E não é nem superação, é suportar a dor e ir além desta dor, encontrando uma certa aprendizagem e qual é a lição que eu posso tirar de tudo isso, né? Quando eu consigo passar para essa outra margem, que eu faço essa travessia, né? Eu também consigo falar, se eu já vivi aquilo que eu duvidei, que foi a coisa mais dolorosa que eu poderia ter vivido, a situação mais surreal que eu enfrentei, que é um suicídio de alguém que eu amo, eu talvez consiga, né, ir além daquilo que eu já, né, duvidei, daquilo que eu já me conheço como pessoa e como condição. Então, olha só, o que a gente precisa fazer essa travessia. Mesmo inseguro, a gente faz a travessia. Eu fiz a travessia de uma varanda
para outra. Mas é essa travessia que eu costumo fazer com os meus enlutados, porque eu chamo os meus enlutados não por posse, mas por amor e por carinho. Eu fiz de todo esse trabalho, eu fiz a minha missão existencial. Hoje, né, desde 2009, quando eu entrei no doutorado, especificamente para estudar a pós-venção e o luto por suicídio, porque eu sempre acreditei que o luto por suicídio era um luto diferente de outros lutos causados por outras mortes, e sim, é um luto diferente porque envolve um tabu, envolve a vergonha, envolve culpa, envolve acusação e envolve uma sensação de impotência incrível e absurda, a ponto da gente duvidar se a gente vai conseguir continuar a viver. Bom, eu entro em 2009 no doutorado, continuo, né, no meu pós-doc, estudando cuidados e intervenções, e aí então, como resultado, eu tenho o programa RAISE. RAISE em inglês se chama, né, significa elevar. Como é que eu vou ajudar a elevar alguém que está em intenso sofrimento e que duvida se continuará? Eu falo, é difícil, mas não é impossível. E é por isso que eu estou aqui com vocês, muito grata, muito plena no sentido de estar tentando trazer a minha humanidade e a minha boa vontade em relação ao amor que eu tenho para cada enlutado e por cada enlutado, principalmente por suicídio. Porque sendo o luto recebendo a sua especificidade, né, de forma diferente, porque é uma morte que a gente sempre vai achar que a gente poderia ter mudado o desfecho. Mas eu repito, a verdade vai embora com aquele que partiu por suicídio, e o suicídio é um ato único e exclusivo daquele que se matou. Por mais que eu tivesse feito qualquer coisa, talvez eu não conseguisse mudar o desfecho dessa situação. E quando a gente começa a trabalhar com esta realidade, porque é uma realidade difícil, né, dura, dolorida, quando a pessoa começa a falar tudo que eu poderia ter feito, eu consegui fazer, e nada da minha culpa vai trazer esta pessoa de volta para mim. O que eu posso fazer então para dignificar esse amor que partiu? E eu tenho cada vez mais mudado a nomenclatura. Eu não falo mais que perdeu. Eu não falo. Quando a pessoa morre, eu não falo, né? Eu perdi esta pessoa. Porque a gente só perde aquilo que a gente não tem. A gente só perde quem a gente não teve. Isso quer dizer que hoje eu tenho utilizado, né? Eu vivi uma partida física de uma pessoa. Porque a pessoa continua comigo. Viva dentro de mim. E isso é o verdadeiro acalanto. A possibilidade da gente falar, morte nenhuma tira aquilo que diz respeito à minha relação com esta pessoa. É isso mesmo, Querido. Karina. Olha, e essa tua fala, né? Eu me lembrei de muitas falas das mães dentro do grupo. Porque vejam bem, né? Quem está nos assistindo aqui hoje pode estar se perguntando o que é esse Vida que Segue, o que é que faz esse grupo, né? O grupo Vida que Segue reúne as mães para um momento de partilha, partilha emocional do que elas estão vivendo. Então, no meio de algumas regras de convivência, como escute o outro plenamente sem julgar, escute o outro até ele concluir o seu tempo. Se quiser fazer alguma pergunta, faça, mas não tente dar uma verdade de ir lá e suprir o outro com a resposta. Aqui é um momento de compartilhar. Esse grupo acontece todos os meses e existe algo de muito terapêutico, muito forte, potente que tem ali dentro. Essa fala que a Karina acaba de emitir, né, sobre a morte ser muito única e dizer respeito a quem cometeu o ato. E isso gerar uma culpa muito grande para os pais de tentar, se eu tivesse feito diferente, o que poderia acontecer? Nós escutamos constantemente essa partilha dentro do grupo. E eu já consegui capturar a fala de uma mãe que, ao escutar a partilha de outras mães, vira para todas e diz: como isso me conforta. Porque você
tentou de tudo, levou para o psiquiatra, levou para o psicólogo, fez todas as medidas possíveis, seguiu todas as recomendações e mesmo assim você perdeu a sua filha. E eu, que não consegui fazer nada disso porque eu não percebi como a minha filha estava, fico me perguntando: e se eu tivesse feito outras coisas, será que o desfecho teria sido outro? E a tua fala me conforta, né? Ou seja, olha as possibilidades de significado aqui. Uma dor muito intensa de uma mãe poder ser elemento que consola a dor da outra, porque elas entendem o que está sendo dito ali. Não estão sendo ditos receitas prontas. Né? Uma coisa que me mexe muito comigo é essa ideia de uma psicologia ou de uma técnica que às vezes as pessoas tentam aprontar algo que vai resolver o problema alheio. Né? As pessoas às vezes acham que procuram um psicólogo porque o psicólogo vai me dar a receita mágica de como vai resolver as minhas dores. E não se trata disso. Não se trata de eu, Dorinaldo, entrar num grupo de mães enlutadas por suicídio e vou dizer um texto pronto que elas vão sair melhores depois disso. Eu vou livre de amarras. Eu vou me dispor a aprender com elas. E ali, naquele contato legítimo, é que vai sair as palavras que eu devo soltar, o que eu preciso dizer, como eu devo interagir. Não tem essa de você entrar no grupo já aqui com o manual do Freud do lado, né? Li os livros da Karina, mas eu não posso pegar os livros da Karina e utilizar como uma técnica bruta. Fala isso que dá certo. Não é assim. A gente tem que ter essa sensibilidade desenvolvida dentro da gente para perceber que o que é mais potente ali é o contato legítimo de uma mãe olhando para outra mãe e se confortando. E eu sei que essa live é potente ao ponto de fazer com que mais grupos como esse surjam em outras cidades, em outros espaços. Atualmente, Karina, a gente está fazendo Vida que Segue na modalidade online por conta das restrições de contato físico por conta da pandemia, e estamos atendendo pessoas do Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, de vários outros estados, né? Isso tem enriquecido muito. E eu quero escutar um pouco a Heloísa e a Regina falando sobre essa experiência de ser uma mãe que acolhe a outra mãe na sua dor. Falem sobre isso, isso é valoroso para a gente. Nossa, assim, tudo a Karina falando, e eu lembrando aqui que eu peguei aqui os livros dela, que eu sempre faço, né? Dou uma olhada aqui, o Reis que ela falou, e eu lembrei bem aqui que eu tinha anotado do livro, do programa dela, né? Lá aqui na página 45, que ela fala assim: não ver mais a pessoa concretamente em razão da sua morte não significa que perdemos as experiências que tivemos com quem amamos. E ela fala que isso aqui, nossa, nada elimina o que foi vivido, nem mesmo a morte. Isso aqui a gente consegue presenciar durante os encontros, mesmo que na dor, você percebe aquele amor que é tão imenso que a pessoa busca, de alguma forma, tentar encontrar uma forma de justificar o que não, o mistério que não tem explicação, né? E, assim, o grupo Vida que Segue, ele traz tudo isso de uma forma tão linda, eu, por vezes, não tenho nem o que falar, só ouvir. Só ouvir de tanto amor envolvido que tem no grupo. A Karina, acho que ela teve problema novamente com a conexão. Mas ela vai Acho que ela vai levantar mudar depois de cair. ela vai mudar de sala de novo depois. Heloísa, querida, fala um pouco pra gente. Boa tarde. Continuando a minha fala, primeiro ano, né, de partida da minha filha foi muito difícil, né? Como para todas as mães. Acho que você não estava preparada e vai ter que viver com a ausência da pessoa que você mais ama. Bem-vinda, Karina, de novo. Eu tô entre vindas e idas, mas eu volto. Só continuando. O primeiro ano da partida da minha filha foi muito difícil, né? Você se acostuma
a viver sem a pessoa que você mais ama. E você não quer seguir, você pensa que está tudo perdido, que não tem mais caminho, né? Que não há mais assim um sentido na vida. Né? Eu cheguei ao ponto de não querer mais continuar e querer sofrer o tempo todo. Mas eu tenho ainda 2 filhos pequenos. E quando ele olhava para a mãe todo o tempo chorando, né, trancada, isolada, eles também estavam com o mesmo olhar que a minha filha estava antes de partir. Então foi quando eu decidi levantar, né, começar a participar das reuniões, que no início era só nós 7, Regina, Irineia, Betânia, Francimélia, Iracema, Leidinalva. E nós nos reuníamos, né, de forma presencialmente na casa de alguma das mães, né? E a gente se confortava, e quando eu escutava uma mãe falar, eu não percebi. Eu já pegava aquilo para mim, porque eu também não percebi. Então, eu decidi me levantar de uma forma em que eu iria honrar, eu iria contar a história da minha filha, honrar toda a história de vida dela, tudo que ela foi, aquela pessoa maravilhosa em vida. E que a vida dela, a morte dela não foi em vão, que ela transformou muitas pessoas, inclusive a mãe, o pai, os irmãos, toda a família. Vivemos em união. Eu olho hoje para alguém e, como sempre fala uma mãe no grupo, esse sorriso não pertence a esse olhar. E hoje eu consigo identificar, que antes eu não identificava porque eu estava pensando em outras coisas. Hoje eu já consigo direcionar o meu campo de visão, a minha atenção para a minha família, para os meus amigos, para quem está ao meu redor. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar as pessoas, a mim e as pessoas que estão ao meu redor. Então, tem sido, assim, uma vitória todo dia. São pequenos passos, que para mim é um passo muito grande. Como diz a Karina, né? A vida não é do jeito que a gente quer. Né? Então, assim, como a Karina agora fala para a gente como é trilhar esse caminho de ressignificações. É primeiro aceitar que realmente a vida não é do jeito que a gente quer e que a gente tem condições, né, inclusive de não se subestimar. Quando eu ouço a Heloísa falando que teve uma vitória, né, para como ela se viu e agora como ela se vê, isso realmente é um despertar e uma construção. Regina também, né? Então, assim, vamos pensar que a partir do momento em que a morte chegou e bateu na nossa casa, ela realmente faz com que a gente duvide, né? E a gente fale, nossa, como eu queria que a vida fosse do jeito que eu queria, né? Mas ela não é. Logo, se ela não é do jeito que a gente quer, cabe a nós, seres humanos, né, trazer uma certa dignidade e reverenciar aquilo que realmente a gente pôde viver como significativo. Eu estava vendo, enquanto eu estava, antes de eu cair a segunda vez, né, eu estava vendo uma pessoa falou assim, não esqueçam de falar sobre o pai, sobre os pais. E a Heloísa, quando eu voltei, estava falando exatamente que hoje é uma família que está muito juntinho, no sentido de que vocês se acompanham, porque você teve, né, um marido, os teus filhos, né, você teve a necessidade, inclusive, de se recomeçar e de se resgatar, não somente por você, mas por outras pessoas. E aí, por isso que eu trago a importância da família. Eu fiquei pensando, ainda bem que nesse sentido, hoje, nessa live, que é a primeira vez que eu faço uma live em 4 pessoas, que eu estou achando a coisa Eu mais também. linda do mundo. E também nada é por acaso, porque cai entre nós. Você já pensou se a Heloísa só estivesse comigo e eu caísse? Talvez o desespero que ela teria. E Regina, né? Porque eu entendi que quando eu caí, o Dorinaldo já entrou, Regina já falou, sabe? Então, assim, é isso. A gente se dá as mãos, principalmente nesse processo de luto, a gente se dá as mãos e não solta. E é isso que acontece, principalmente quando o luto, né, ele traz
né, uma falta de sentido que não é só um luto individual. A gente está falando de um luto coletivo, né? E principalmente quando a gente fala da questão do suicídio, por isso que eu falo que eu faço questão de falar para as pessoas e desmistificar a ideia de que não é porque um suicídio aconteceu que a família era disfuncional. Nós vamos precisar parar com esse tipo de situação, porque coloca a família, né, numa situação de mais vergonha e de mais isolamento. Por quê? Porque a dor é tão intensa, né, Heloísa e Regina? A dor é tão assim surreal que já não basta, e a autoacusação também é enorme, né? Então, assim, já não basta todo o olhar de fora, a gente também se, né, penaliza durante muito tempo na vida, né? O que aconteceu que realmente eu não consegui? Não é você que tinha que conseguir, porque a vida do teu filho, da tua filha, da pessoa que se matou, diz respeito à vida dela. Não é a tua vida. A gente está falando de um outro ser que tirou a própria vida e não ficou pelo amor que a gente tinha. Ficou porque, né, ele trouxe e ficou no momento, até o momento em que ele pôde ficar conosco. Isso é muito difícil de poder compreender. Não estou falando nem de aceitar, não estou falando nem de você engolir esta situação, porque você não é obrigado, né, a engolir essa situação, pelo contrário. Mas quando você fala, eu consegui viver com esta pessoa, né, até onde a vida me permitiu, né, até onde a vida pôde, né, me dar esta oportunidade. E essa pessoa ficou comigo até o momento em que ela pôde ficar aqui, viva. Isso quer dizer que você começa a transformar essa dor e reverter o significado e a importância na relação que você teve com esta pessoa. E aí você fala, eu tive o privilégio de ter uma filha, de ter um filho, de ter alguém que conviveu comigo até o momento em que esta pessoa pôde estar. E aí então eu começo a prestar uma certa reverência e um respeito nos limites, inclusive de quem eu amei e quem partiu por suicídio. O que eu tenho mais trabalhado, eu também tenho um grupo de enlutados no Instituto Sede Sapiens, por suicídio especificamente, e eu acho bonito quando o Dorinaldo convida as pessoas a cada vez mais fazerem esse tipo de trabalho, porque é um trabalho não obrigatório, mas é um trabalho que a gente oferece espaço para as pessoas em intensa dor. E é legítimo, sabe? Porque quanto mais a gente se agrupa, quanto mais a gente oferece oportunidade para as pessoas falarem, você vive uma dor parecida com a minha, mas nunca vai ser a minha dor. Isso também é importante, né? E por isso que eu criei a frase, o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Então, só você sabe a travessia e as dores que você, né, enfrentou. Só você sabe a dúvida e o medo de não dar conta. Só que você também sabe sobre a tua resiliência, a tua força e a tua garra. E nisso me traz muita emoção, porque é muito bonito, né? Por isso que eu acho que assim, um dos trabalhos mais bonitos que eu tenho feito na minha vida é trabalhar com enlutados por suicídio. Porque me dá uma força no sentido de eu aprender a cada dia com aquele que enfrenta essa dor. Né? E que cada um vai enfrentar o seu próprio luto à sua maneira. E cada um vai se levantar no seu próprio tempo. E vai se reconciliar com a vida, né, no seu próprio tempo. E a gente aprende muito, né, Karina, nesses grupos. Ai, Nossa, cada fala de pai, de mãe, traz assim pra gente um enriquecimento que eu acredito que os 5 anos de faculdade de psicologia, ai. os 5 anos de formação em psicanálise não me deram, sabe? Um pai recentemente no grupo estava falando da dificuldade dele de participar do grupo. Porque quando ele participa do grupo, ele volta a ter que falar. E o quão difícil é ter que falar.
Porque às vezes para o homem, pai, né, existe assim uma possibilidade de colocar isso num lugar mais objetivo da vida, daquele intocável, esse quarto está fechado, não vou falar sobre esse tema, e que aquilo traz conforto. Mas ao mesmo tempo que esse pai diz que dói porque ele está ali no grupo falando, ele sabe que é falando que ele vai achar as ferramentas para lidar com aquilo que está escondido dentro dele, que está guardado ainda. Né? Temos pais aí de 16 anos que perderam os filhos que eles não conseguem falar sobre isso. Olha só. Né? E temos pais que perderam recentemente, há um mês, 2 meses, um ano, e estão no grupo chorando, falando, conseguindo colocar para fora. É muito interessante de ver essas participações diferentes, esses modos de sofrer, porque a gente também não tem que sofrer sempre do mesmo jeito. Cada pessoa tem a liberdade de sofrer com as suas possibilidades, né? Com a sua forma. Às vezes, aquela postura um pouco agressiva que a gente percebe em alguns pais familiares é importante para ele durante um tempo. É importante para ele que ele segure aquela postura agressiva até que ele consiga, né, se conectar com aquela temática de uma outra forma, por uma outra via. Mas aquela agressividade está servindo em alguma coisa. Às vezes, a gente supervisionando outros psicólogos acolhendo enlutados por suicídio, a gente percebe isso, né? Os psicólogos se perguntando: o que é que eu faço? Meu paciente está muito resistente, né? Quando ele fala desse tema, ele chega a alterar o tom de voz. O que você faz é aceitar que aquela dor precisa escoar naquele momento daquela forma, né? E o quanto que a gente aprende também. Recentemente uma mãe falou assim: meu filho foi quem me ensinou o que é espiritualidade. E hoje é a espiritualidade que me sustenta. Ele que me ensinou como é que é rezar, ele que me ensinou o que é ir para a igreja e acompanhar cada etapa lá do ritual, entendendo o significado daquilo. Olha só, né? E uma fala assim que traz assim uma vida, um novo significado, um recomeço para essa mãe continuar seguindo com mais tranquilidade. E é muito bonito o que você traz, né? Porque quando uma mãe aprende com um filho que partiu, né, a se reconectar com o religare, com a sua própria espiritualidade e aprender a se reconectar, quer dizer, o filho ensinou a maneira como ela tá mantendo a conexão com ele, né? Então, assim, talvez a gente possa pensar que os nossos filhos, né, eles trazem ensinamentos muito mais sábios do que a gente pode imaginar. E talvez eles inclusive com a sensação, né, de impotência que a gente vai viver daqui a algum tempo. E o que você está trazendo é exatamente isso. Quem ensina quem numa família? Quem, né, transmite alguma coisa de importante dentro de um sistema familiar? Todos. Isso que a gente não pode perder de vista. E não é porque a pessoa partiu fisicamente que ela vai deixar de existir, vai deixar de ter ensinado aquilo que ela teve como comprometimento existencial. É assim, é tentar validar o que eu aprendi com essa pessoa que partiu. E aí, quando eu reverencio o que eu, né, aprendi com essa pessoa que partiu e eu faço a cada dia um pouquinho daquilo que eu aprendi, eu consigo manter essa pessoa viva dentro de mim. Então, esse exemplo que você trouxe é lindíssimo, porque aquele que muitas vezes fez, por exemplo, Heloísa, né? Quando Heloísa e a Regina, elas, a partir da própria dor, e a dor, ela faz isso com a gente, ela faz com que a gente se mobilize, se movimente, né? Ela faz e provoca essa transformação que é o processo de extrair flor de pedra que eu falo. Porque tem duas fases nesse processo de extrair flor de pedra: transformar a dor em amor e transformar desconhecimento em conhecimento. Hoje vocês conhecem mais a respeito desta dor, principalmente do suicídio, né, do que em outros momentos. Cá entre nós, quando a gente se mobiliza, quando a gente vai tentando se reconciliar com a vida, né, a gente vai aprendendo a transformar realmente esta dor insana que nos paralisa em movimentos de aconchego, de acalanto, de colo, de espaço de compreensão em que as pessoas provavelmente falam para vocês assim: aqui eu tenho um lugar de pertencimento. E eu acho que isso é É muito, maravilhoso, né?
Você falando, Karina, e eu me lembrei, assim, acho que o Dorinal estava falando de mim, dessa mãe que aprendeu com o filho, porque eu aprendi muito com ele exatamente a participar da parte religiosa na igreja. Eu me lembro de uma discussão dele com a minha filha sobre o amor de Deus, que o amor de Deus ele é incondicional e que ninguém ama igual Deus ama. Sabe, ele dizendo assim, ninguém te ama, porque o amor dele é incondicional, ele ama independentemente de como você esteja, ele ama. E assim, depois disso, da partida dele, eu me senti exatamente nessa obrigação de ver o que, que eu podia fazer, porque ele chegou ao ponto no limite dele. Foi tão intenso, foi tão forte que ele não suportou. Assim, porque ele implodiu, porque ele não falou. Né? Ele não falou. Se ele tivesse falado, ou se, quem sabe se ele tivesse falado, né? A gente poderia ter mudado, mas aí ele não falou. Eu não percebi que ele pudesse fazer, né, efetivar um ato. Nunca na vida passou isso na minha cabeça, nunca. Tinha casos na família, do pai dele principalmente, né? E aí hoje eu fico vendo assim que eu não posso ficar com isso só para mim. Tem que tentar ver de que forma que outras famílias possam estar nesse movimento de abertura para essa comunicação, para esse diálogo, de que forma que a pessoa possa estar expressando a sua dor. Né? Que você até fala também no que não forte não ser forte é ser frágil. Não é isso? Ser forte é aquele que aceita a sua própria fragilidade e vulnerabilidade. Regina, por favor, fale. Eu acho que, assim, e quando você fala, por favor, fale, eu fico muito emocionada e agradecida, porque, assim, você me lê. E não só nos livros, mas você me lê existencialmente. Eu fico extremamente honrada e grata por você me ler e não me deixar sozinha nesse caminho, sabe? Então, assim, a minha emoção é porque você traz duas situações. Ele não falou e você não percebeu. Ele não falou que provavelmente ele não queria ser interdito no ato dele se matar. Isso não diz respeito a você não ter percebido. Isso diz respeito às ações dele. E que a gente confunde, principalmente no luto, traz uma certa confusão de ações. E por isso que eu sempre falo que o suicídio é um ato único, exclusivo da pessoa que partiu por suicídio. Ele teria falado, mãe, eu quero me matar. E eu tenho certeza que você faria de tudo e um pouquinho mais, inclusive entregar a tua própria vida para o teu filho estar aqui. Veja bem, a confusão e principalmente o luto que eu trabalho com a família é poder discriminar esses dois atos e essas duas ações. Ele não falou. Ele não queria ter falado, ele não queria que você percebesse. E você fala, mas eu não percebi. Se ele permitisse, e como eu também acompanho muitas pessoas que tentaram o suicídio, mas porque deram pistas. E aí a gente vê uma situação muito cruel que a gente acha que pode evitar alguns suicídios. E isso é uma crueldade. Quando eu ouço pessoas falando que 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados, eu tenho arrepio, né? De falar, para com isso, para de pensar, porque nenhuma morte pode ser evitada, inclusive o suicídio, gente. O suicídio é uma morte, mas é uma morte tão trágica que faz com que a gente se engane que a gente poderia mudar o desfecho da situação, porque exige da gente que a gente tinha que ficar 24 horas, e se tivesse mais horas,
atenta às coisas que não são somente as coisas dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama. Veja bem, o quão cruel é esta ideia que a gente tinha que estar percebendo todas as situações do mundo, não é? Então, o que a gente precisa trazer, assim, a gente precisa se cuidar em termos de generosidade e se trazer uma certa compaixão de falar, ninguém, nenhum ser humano que eu conheço consegue perceber 24 horas a vida do outro, mesmo que sejam nossos filhos. E não sei como é que isso te impacta, querida, né? Mas eu queria ouvir vocês, da minha fala, porque assim, eu não quero tirar um pensamento que normalmente eu ouço. Porque você sente, e vocês têm o direito de sentir o que vocês sentem e pensarem o que vocês pensam. Mas quando a gente fala de necessidade de ressignificação, dar um novo significado, né, Dorinaldo? A gente está falando assim, fazendo um convite para que a gente fale, os meus atos, eu sou responsável. Os atos das pessoas não é da minha responsabilidade. Eu apenas só posso respeitar. Eu posso entender que esta pessoa esteve comigo até o momento em que ela pôde estar. Me conta um pouco como é que o que eu falei chegou para vocês. Eu não quero muito, né, assim, nunca tirar vocês do lugar, né? Do lugar que traz dor, de história, né? De uma história verdadeira que vocês, se dependessem de vocês, a vida seria do jeitinho que vocês alinharam, né? Você quer falar, Elísia? Vou complementar um pouco. Karina, é maravilhoso lhe escutar. Eu sou uma seguidora sua, assisto suas palestras, me conforta, porque quando eu perdi minha filha pelas portas do suicídio, você quer entender, né? Você tinha necessidade de entender por que estava passando por aquilo ali, o que foi que eu errei, onde eu errei, né? E aos poucos você vai se construindo. Todo dia você se constrói, você aprende, a família ensina, a sociedade ensina. E quando meu filho às vezes está chateado por alguma coisa, eu chego para ele e digo assim: filho, a dor mais intensa que a gente podia passar, nós já passamos. Então, o que vier agora para a gente resolver, a gente vai resolver fácil. É fichinha. Porque nós já sabemos o que é realmente sentir uma dor. A perda de um filho, né? No meu caso, da minha filha, né? De Maria Cecília, pelo suicídio, foi assim uma dor, é uma dor dilacerante. Todos os dias, não há um dia em que eu não lembre dela, em que eu faça alguma coisa por ela. E eu tento continuar, né? Sorrindo por ela, sendo feliz por ela, fazendo minha família feliz. Eu cheguei a esse nível de pensamento em que eu tinha que continuar pela família. Então, quando eu vejo que eu estou triste, que aparece algum problema, nossa, eu vai resolver. A gente resolve fácil, né? Porque eu já sei o que é realmente sofrer por uma dor imensa, uma dor grande. Meu marido, costuma falar no grupo, né? Nas reuniões presenciais ele ia, ele se abria, ele conversava no grupo, ele chorava, mas ele se sentiu tão bem dentro do grupo Vida que Segue que ele não consegue falar com mais ninguém. Alguém que não entenda o que realmente ele esteja sentindo. E eu entendo isso nele, né? E realmente falar significa colocar para fora uma coisa que está quietinha. Está quietinho, está conservado, está em paz. E quando você vai falar, né? Lógico que o acompanhamento com o psicólogo é muito importante para esse crescimento diário, né? Mas toda vez que falamos, sentimos, sofremos, mas é necessário, precisamos falar. Eu já assisti tanta live, eu não lembro quem foi a pessoa que falou essa frase, que diz que em tempos de paz, os filhos enterram os pais. E em tempos de guerra, os pais enterram os filhos.
suicídios. E eu tenho visto, né, na minha vida que o suicídio na sociedade, de uma forma tão assim mais próxima, estamos em tempos de guerra. Precisamos olhar, né? Precisamos do apoio, né, de todos os psicólogos, da família, da sociedade, da escola. Precisamos olhar que o suicídio está dentro da nossa sociedade, né? Que é uma forma que as pessoas encontraram de resolver aquela dor dilacerante que está maltratando eles, e eles não conseguem conseguir viver com aquela dor, com aquele sentimento, e que a sociedade, né, a comunidade, dizem que para formar uma pessoa nós precisamos de toda a comunidade. Então a comunidade ela precisa olhar, precisa aceitar que as pessoas estão adoecendo e que elas precisam de ajuda. Legal você falar isso, Heloísa, porque a Heloísa é responsável também por movimentar políticas públicas que pensam na pós-venção do suicídio, né? Nós temos um projeto de lei, não é mais um projeto de lei, né? Já é uma lei aprovada de pós-venção do suicídio aqui na cidade de Teresina e na cidade de Campo Maior. Me fala um pouco sobre a criação desse projeto de lei, me fala um pouco aí, Heloísa, sobre esse movimento, né? Bom, Campo Maior, minha cidade aqui no Piauí, tem uma lei municipal chamada Lei Maria Cecília, de prevenção e pós-venção ao suicídio, que é para ser trabalhado no mês de maio nas escolas, identificando adolescentes que estão em processo de vulnerabilidade e aí é encaminhado ao CAPS, a um acompanhamento psicológico. Então, houve a mudança de governo, ainda estamos engateando ainda no novo governo aqui em Campo Maior, mas há já um primeiro passo. Em Teresina, nós temos a Lei Jordana, filha da Lei de Nalva, que também é no mês de maio. Então, existe essa política, né? Essa militância por leis, essa busca de acordar o poder público. Eu falo em acordar o poder público porque muitos têm medo de falar. Só que antes de 2016 não se falava tanto como depois de 2016. Então, se surge um assunto novo na sociedade, nós precisamos estar engajados, saber do que realmente... Quando eu via alguma coisa de suicídio, eu não queria nem ler. Eu não ligava, eu não me atentava aos sinais, porque para mim, a minha família nunca ia passar por aquele momento de perder alguém por suicídio. E até que bateu as portas da minha casa. E eu tive que passar a ler. Então, se o nome suicídio está dentro de uma sociedade em que as pessoas não querem falar, porque não querem escutar, ou porque quando o filho fala em casa, mãe, eu não quero mais viver, a mãe não fala isso, né? Então, eu já acordo também as famílias para que elas perguntem: por que você pensa assim? O que eu posso fazer por você? Eu estou aqui para escutar. Então, nosso trabalho tem sido, né, diário, tem sido com muito amor, tem sido com muito acolhimento. Eu, quando entrei em contato com a Karina, eu dizia: Karina, meu sonho era você e o Grupo Vida que Segue juntos. Eu tenho certeza que a partir de agora iremos caminhar juntos, né? Como o doutor Dorinaldo já caminha com a gente. Espero contar com o seu apoio, porque muitas lhe escutam, lhe seguem, leem seus livros em busca de acalanto. Acho linda essa palavra. E Heloísa, você tem em mim uma parceria que já começou desde o momento em que você entrou em contato comigo. Eu fiquei tão honrada e tão emocionada, e que realmente, assim, vocês têm em mim, né, não só o acalanto, mas o amadrinhamento. Eu adoro ser madrinha de vários lugares, porque assim, quando eu me apaixono, eu amo. Então, vocês podem se sentir muito amados. Esse projeto, né, um projeto que eu já tinha, né, a gratidão de ter conhecido o Dorinaldo. Então, assim, quando ele falou, eu apoio, eu falei, já apoiei antes de então saber. Então, você está lá, meu amigo, eu tô junto, né? Porque é isso, né? Eu acho que assim, a gente tem que sempre unir forças, principalmente nas dores. Então, vocês têm em mim, sim, né, uma parceria, uma companhia, um colo quando for necessário, porque eu sei que eu também posso ter em vocês.
né? Realmente, assim, tudo que você está trazendo, inclusive de Lei Maria Cecília, olha que lindo, olha o que a tua dor e a vida da tua filha representa. Ela se tornou, né, um incentivo para que a gente possa despertar em relação a este assunto tão importante que infelizmente não tem tanta evidência, mas terá, porque de grão em grão a gente vai, né, trazendo esse incentivo para que de repente o Brasil possa realmente ter um plano de políticas públicas voltado para a pós-venção. Isso é excelente, isso é necessário, até porque mais pessoas precisam cada vez mais se beneficiar deste acalanto que a gente está falando. Então, assim, perfeito, perfeito. Olha o que você está tornando a vida da tua filha digna, o suficiente e muito mais ainda, né? Como um incentivo para muitas pessoas poderem falar: agora nós somos vistos, agora a gente não está sozinho, a gente está com as mãos juntas e a gente pode fazer essa travessia juntos. Então, isso eu acho formidável, Heloísa. Só tenho que te agradecer por você me convidar, né, para fazer parceria. Eu já estava fazendo, né? Então, agora eu estou declarando. Estou deixando claro. Maravilha, maravilha. Interessante que, Karina, falando disso, eu lembrei que lá no livro, Reis, ela fala dos direitos do enlutado. Sabe? Muito interessante, os direitos do enlutado. Você quer falar um pouquinho para a gente? Eu estou vendo também que já está, né? Estamos chegando aí para as 16 horas e tem algumas perguntas que alguém... Professor Arnaldo está vendo aí. Importante responder algumas perguntas também, se você dispor de tempo. E uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado para a live ficar gravada, a gente tem que encerrar em 1 hora, correto? É isso mesmo. Né? Então, porque senão cai. Pois então, né? A não ser que a gente possa fechar aqui esta live e aí abrir outra. Abrir outra. Pronto. Pois pronto, porque já são 16 horas. Pronto, então para a gente não ter um problema de cair a live, vamos fazer ainda bem que você falou. Vamos fechar essa live, porque vai ficar vamos fechar. E aí a gente abre novamente uma outra ao vivo, aí eu já pelo menos estou conectada, já entrei no meu 4G, não está mais... Tá bom? Aí a gente continua. Mas vamos fechar essa live. Pronto. Gente, quem está assistindo e puder continuar, a gente continua a nossa prosa daqui a pouco. Até daqui a pouco. Pois vamos lá. Voltamos. Graças a Deus deu certo. Que bom que salvou. Eu estava morrendo de medo. Convidou a Karina? Convidei, vou convidar de novo. Está dizendo aqui que somente 3 podem estar na sala ao vivo. Não. Regina, pois eu vou sair para que a Karina entre, tá certo? E aí eu bom. acompanho nos bastidores. Tá. Eu acho que é o teu convite que pode ser para 3, mas se a pessoa pedir para participar, ela consegue entrar também. Você convida aí ela. Eu convidei. Pronto, agora Heloísa, clica em entrar também pedir para participar. Eu vou. Heloísa pede para participar, Heloísa. Eu vou logo lembrando algumas perguntas que já estavam lá, tá? Isso. Regina, você chegou a salvar a primeira? Ótimo. Graças a Deus, deu certo. Então, olha lá, minha gente, né? Você viu o que a gente está fazendo? Né? É um programa de prevenção. Tá? Verdade. Para a gente não ser pega de surpresa. É isso que normalmente eu faço no programa Raise. Quais estratégias que a gente pode fazer para não se sentir mais desesperado? Por exemplo, se a gente continuasse, mesmo correndo o risco de continuar, talvez não caia, mas assim, se eu tenho essa informação, eu vou utilizar a informação para eu me preservar. E aí, Exatamente. isso dá tempo, inclusive, da Chegou! chegar de novo.
Olha que coisa linda, gente, né? Maravilha! Olha, que bom, Karina. Muita gratidão por você ter nos alertado sobre sobre a live, né? Porque ela precisava ser É, salva, meu Deus. Chega, eu é. gelei aqui, meu Deus! Porque eu estava falando, Heloísa, que assim, como a gente, quando tem informação, e por isso que um dos planos de prevenção que eu mais acredito é a informação. A Acho que informação. assim, quando a gente tem algumas informações de algumas coisas que podem nos colocar em certa vulnerabilidade, né? Então, assim, tinha informação porque eu fiz algumas lives e assim, as pessoas falavam, eu só vou conseguir gravar se a gente ficar até 1 hora. Você viu o que a gente fez de um jeito muito mais tranquilo? Que é assim, olha, vamos fechar, vamos convidar o pessoal que quer continuar e que pode continuar a fazer uma outra live. Então, a gente não corre o risco, né, que nós poderíamos perder, inclusive de gravar e deixar memorável esse momento. Esse é o plano de políticas em termos de estratégia que talvez a gente poderia desenvolver. Como deixar, né, a pessoa enlutada por suicídio um pouco mais segura, muito entre aspas, de outras situações adversas. Né? Então, assim, foi interessante isso que acabou acontecendo, porque agora eu já coloquei de novo no meu 4G, tinha entrado no meu Wi-Fi, você entende? Assim, para lidar com crises, a gente precisa, né, fazer um programa de prevenção e utilizar das estratégias que a gente pode, né? Exatamente. Mas vai lá, agora dá tempo então do pessoal Agora as perguntas aí. voltar e o Dorinaldo trazer as perguntas. Tá. Dos comentários, né, que também pode se tornar uma pergunta que tinha no momento anterior, era uma psicóloga Adriana, perguntando, né, o que é que ela podia fazer para fazer um grupo como esse, porque ela estava sentindo vontade de fazer um grupo como esse para enlutados, né? Então, o que é que pode ser feito nesse sentido? Vai lá, Heloísa, eu acho que vocês podem dar o caminho das Índias aí depois, né? Na verdade, eu também posso trazer uma contribuição. Como é que Eu você acho fez para que, abrir um grupo, né? De enlutados na por suicídio? verdade, a iniciativa do grupo foi de uma mãe, a Leidinalva, né? Ela mora em Teresina. Ela foi na casa de cada mãe. Ela foi na minha casa, me fez uma visita na missa de 1 mês. E foi aquele momento em que eu tinha pedido para Deus, me mostra como seguir. E aí apareceu a visita da Leidinalva na minha casa, em que ela queria, né, conversar. Primeiro ela quis me dar o ombro dela e logo em seguida ela criamos um grupo de WhatsApp, ficamos, né, tão timidezinha no WhatsApp, depois criamos o Instagram do grupo, depois começamos a fazer lives, começamos a mostrar, conversar, dar nosso depoimento, né? E no início eu tinha aquele receio, eu não quero expor. E Interessante. aí, Opa, perdão, perdão. e o marido Você da Lady Nalva disse, expostos todos nós já estamos. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? E aí isso me despertou. Então, seria um caminho, né? Não há uma receita pronta. Eu acho que a pessoa vai saber, vai surgir as ideias, né? Interessante que comigo, assim, eu fui procurada por uma estudante de psicologia que estava fazendo uma pesquisa sobre pessoas enlutadas. Eu não sei nem se falei de Nalva, já que tinha passado o meu contato. E depois dessa pesquisa, que ela fez a entrevista comigo e tudo, aí ela entrou em contato novamente, perguntando assim, Regina, nesse processo de pesquisa, tem uma mãe que ela gostaria muito de conversar com a mãe que tivesse mais tempo de luto. Ela disse, eu me lembrei muito de você e queria saber se você podia conversar com essa mãe, porque ela quer saber como é que faz, mais ou menos isso, né? E aí, assim, teve esse contato, ela passou o contato, comecei a conversar com essa mãe, a gente conversou um bom tempo, sem se conhecer. Até que foi quando também, a partir dela, que eu fui convidada para fazer parte
do grupo Vida que Segue, que aí formou as 7 mulheres, né? As 7 mulheres. E aí, assim, esse grupo, ele parte mesmo dessa disponibilidade de escuta acolhedora, dessa escuta sem críticas e sem julgamentos, e de você colocar, porque se colocar mesmo em disponibilidade, porque nós temos casos de mães, assim, que às vezes, pela necessidade dela, ela quer conversar, não importa, às vezes, a hora, mas você precisa se disponibilizar um pouco mais para aquela mãe. Às vezes, assim, está lá no privado, né, e conversa um pouco mais. Eu já tive caso, assim, acompanhei caso de uma mãe que ela passou 5 minutos chorando. Um áudio só chorando. É assim, como se ela queria ter alguém ali do outro lado da linha para ela chorar. Ela te mandou um áudio, né, de 5 minutos O chorando, áudio, né? chorando, chorando. Então, assim, formar um grupo de apoio aos militares precisa primeiro você realmente se disponibilizar dessa entrega. E também, assim, no caso, às vezes a gente, dependendo da situação, nós vamos até a casa da pessoa. A gente faz essa visita presencial, mesmo em pandemia. Se houver necessidade, a gente perceber que a pessoa está em crise, a gente encaminha. Muitas vezes você vai lá, até onde a pessoa. Vamos, a gente vai com você a um profissional. A gente faz isso, muitas vezes até a pessoa está com alguma dificuldade de ir, a gente dá um jeito, se une 2, 3. Tem muito isso, é um grupo de apoio mesmo, né? Ser um apoio mútuo. E a gente também se ajuda. Quando você ajuda o outro, você também se ajuda. O que a Regina está trazendo é importantíssimo. A gente só oferece aquilo que a gente consegue ter. A gente só oferece aquilo que a gente tem. Isso quer dizer, quando você se disponibilizou para você olhar para o teu próprio sofrimento, você criou espaços para também se disponibilizar para acompanhar o sofrimento do outro. Isso é condição sine qua non daquele que eu chamo de cuidador, né? Aquele que cuida da dor. A gente precisa ter uma certa congruência e eu acho que isso é importante também trazer, né? Porque muitas vezes o que a gente vê assim, eu quero oferecer acolhimento se eu não dou acolhimento para mim, tá? Eu sempre foi o meu sonho e hoje eu vivo o sonho, como eu falei para vocês, de estar numa equipe, porque com suicídio a gente não trabalha sozinho, né? A gente sempre vai fazendo parcerias e vai fazendo equipes. No meu livro Sobreviventes Enlutados por Suicídio, eu coloco os passos das recomendações da Organização Mundial da Saúde para fazer, né, e para montar um grupo de apoio, né, seja lá por suicídio ou por algum grupo de acolhimento. E eu acho que é importante a gente falar uma distinção. Existe o grupo de acolhimento e existe o grupo terapêutico. Quando a gente se propõe a fazer grupo de acolhimento, tal como Vida que Segue, né, o Transformador em Amor, né, do NAS, do Núcleo de Assistência Social do Instituto Sete Sapiens, que eu faço parte da equipe, muito do projeto do pós-doc, sempre foi um sonho de consumo que está sendo bem consumido, oferecer esses espaços. Um primeiro momento, então, é você ter essa disponibilidade de oferecer um espaço que precisa ser um espaço regular, no sentido de ter data, né, e ter uma certa constância. Isso quer dizer, no nosso caso, toda terça-feira, a última terça-feira do mês, das 19h30 às 21h30. Por quê? Porque o enlutado, ele fica absolutamente sem referência de tempo e de espaço. E eu entendo que no Vida que Segue, vocês também têm um momento em que vocês se encontram, correto? Então, é Sim. importante a gente dar uma certa estabilidade para o enlutado que está sem solo, fica em solo fragmentado. Então, e que isso aconteça de uma forma regular. Por quê? Porque aí ele vai saber que naquele momento, naquela data, naquele horário, ele vai ter com quem contar. Bom,
Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente entender que esse precisa ser um grupo gratuito. Não pode ser cobrado. Eu, assim, tenho uma coisa muito esquisita, e eu normalmente, quando eu falo assim, quando o altruísmo começa a ter CNPJ no sentido de pegar dinheiro, eu falo, fica muito complicado, tá? Eu tô sendo muito honesta com vocês, porque, assim, o enlutado, principalmente por suicídio, ele se sente tão furtado, tão lesado pela vida, e você vai cobrar alguma coisa dele? É melhor que não. Então, assim, sugiro que sejam encontros constantes, com uma certa regularidade de horário e de espaçamento de tempo, né? A cada 15 dias, a cada um mês. Então, assim, e assim, que seja um grupo, principalmente esse de acolhimento, que tenha o objetivo de acolher, não de tratar. Quando há necessidade de encaminhamentos, como a Regina falou, né, vocês oferecem encaminhamentos para psicoterapia, mas isso que fique muito claro, que grupos de acolhimento não são grupos de tratamento. Quando a gente Não. vê alguém, algum enlutado em vulnerabilidade, porque é muito comum, né, o enlutado por suicídio principalmente, ele entra naquilo que a gente chama de grupo de vulnerabilidade. E vulnerabilidade é aquilo que faz com que a gente se sinta muito desprotegido, né? Então, assim, e por isso que a gente considera, inclusive, o grupo de enlutados por suicídio, grupo de risco, não que vai se matar porque tem um suicídio, mas porque existe uma modalidade de enfrentamento que a pessoa, óbvio que ela vai pensar, se a pessoa que eu amei teve uma saída, ou pelo menos teve uma solução, ou né, estava em intenso sofrimento e se matou, né? Eu vou ter esta ideia. Lógico que vai passar. E não adianta a gente falar, não, não passa nunca na minha cabeça. É como eu ouvi com uma depoente. Ela fala, quando acontece um suicídio na família, ele abre as portas para esta possibilidade. Agora, cabe à pessoa, né? Ela está entrando por essa porta ou saindo por esta porta. Vejam bem, o que eu estou trazendo é que, assim, oferecer um grupo de acolhimento é ter consciência que, primeiro, a gente é limitado, né? Como facilitador, a gente tem os nossos próprios limites e a gente precisa ter também uma consciência que a gente vai encaminhar, né? Então, a gente oferece, né, a possibilidade dessa pessoa procurar psicoterapia, psiquiatria, né? Ela ter e ampliar, na verdade, o objetivo do grupo de acolhimento é dar essa sustentação para que todos se sintam no mesmo barco, no sentido de você conhece a minha dor. Né? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu sempre trouxe, não vai abrir um grupo de apoio de luto por suicídio com outros tipos de luto. Não vai aceitar, né, a pessoa que está tentando se matar como enlutados. Isso dá uma confusão, sabe por quê? Porque chega um enlutado, né, sofrendo pela morte por suicídio e chega alguém que fala, eu quero me matar. A pessoa se sente extremamente ofendida e fala assim, você não percebe que está todo mundo aqui sofrendo e você olha o que você vai provocar, né? Essas dores não podem ser misturadas, quer dizer, não é que não podem, né? Eu sugiro que a gente tome estes cuidados na condução e na abertura de um grupo de apoio, de um grupo de acolhimento, né? Então, e aí assim, sigilo, não se grava, né? Principalmente nessa versão online, a gente também precisou, por causa da pandemia, né, trazer esse encontro online, o que expandiu, o que faz com que vocês provavelmente tenham várias pessoas também de outros lugares, né? Não somente de Teresina, que é um lugar que eu tô com muitas saudades de ir. Eu amo Teresina, graças, né? Então, assim, graças eu conheci por causa da Patrícia e da Cláudia Aline, sabe? Patrícia Moreira. Então, assim, são as minhas duas queridonas do Piauí, que eu normalmente Patrícia chamo. Moreira também colabora com o grupo. Pronto, né? Então são as minhas duas queridonas que eu sempre vou ter muito respeito por elas, né? Bom, mas aí voltando, né? O que a gente pode fazer com essa expansão da versão online? Não gravar, porque as pessoas, e é como o marido desta pessoa que abriu, o Vida que Segue, falou,
todos nós estamos expostos. Isso assim, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de morte escancarada que expõe muita gente. Então a pessoa está em carne viva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não expor, porque tem que ser um lugar que eu gosto muito dessa palavra em inglês que se chama cozy. Tem que ser muito aconchegante para a gente poder ter espaço para poder compartilhar a dor. E aí, assim, quando eu ouço uma mãe, um pai falando que teve os seus filhos, né, o seu filho morto por suicídio, a gente fala, bom, parece que ele entende um pouco da minha dor, porque essa é a minha dor, né? Então, assim, a ideia de um grupo e de montar uma elaboração de um grupo de apoio, né? Vocês têm, né, nos passos nesse livro dos sobreviventes, né? Que é esse, Regina, se você puder mostrar, né? Eu coloco todos os passos, né, de sobreviventes e aí, assim, como é que você elabora, né? Uma coisa importante também é se perguntar, né? Por que que eu estou querendo montar esse Esse grupo? livro aqui. Isso, é esse. Esse eu dou todos os passos, né? E assim, no programa Raise tem alguns vídeos no QR Code que vocês podem. Tem um negócio aí do QR Code que eu achei uma inovação, mas aí assim, tem ideias de como é que você pode, né, conduzir algumas situações, né, de luto e de prevenção. Dorinaldo, te cortei. Conte. Eu tava falando assim pra gente passar para as próximas perguntas também, né? É importante a pessoa entender o que é que está levando ela a querer criar esse grupo, ela se perguntar isso, né? Perfeito. Porque no caso aqui foi uma psicóloga que perguntou, né? Então assim, qual é o interesse que essa psicóloga está tendo, né? E esse interesse é o que fortalece se o grupo vai existir, vai continuar, ter constância, permanência, né? Se vai ter impacto. É visitar esse interesse, o que é que nos mobiliza? Nos mobiliza a estar nesse grupo, né? Isso é muito importante. Mas, bem, vamos passar para outras perguntas. Eu estou achando que a gente vai fazer outra live de 1 hora, se a gente continuar nesse Pode ritmo. ser. Só toma cuidado para não passar da 1 hora, que Meu senão a gente Deus do perde a céu. gravação. Mas eu topo. Vamos selecionar algumas É, perguntas, tem Dorinaldo. um aqui que eu acho Coloque muito mais duas importante, assim, perguntas né? para a gente. Olha, falam-se muito sobre o tempo do luto. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Sobre essa questão do tempo de duração de um luto? Posso Isso é falar para muito você? subjetivo, né? Eu tenho uma ideia de que, primeiro, o luto não se acaba. Isso, para alguns enlutados, é horroroso de ouvir, tá? Mas assim, por quê? Porque o luto é uma resposta que a gente tem como ser humano, inclusive, para a gente não ficar tão impotente. Então, como resposta, quando você fala assim, o luto, eu falo para vocês assim, o luto não tem fim, é sempre um processo de reelaboração, de reedição, reinvenção, ressignificação. Isso quer dizer que assim, você não precisa correr para viver o teu luto. Eu acho muito errado quando as pessoas começam a colocar tempo para o próprio luto, né? Porque assim, no luto, e cada um se enluta à sua maneira. Por isso que eu criei a frase: a vida é a arte que leva tempo. O luto também requer tempo para a gente conseguir olhar para muitas coisas que a gente gostaria de fugir, principalmente quando a gente está em carne viva. Então, o processo de luto não tem data, né? Não tem hora marcada. Você vai poder vivê-lo da maneira como você pode. Então, no luto, a gente precisa considerar que o espaço e o tempo pertencem àquela pessoa que está vivendo e que vai processando, tá? O luto não acaba porque o amor nunca acaba. Lembra da minha história e da ideia de que assim a gente não perde aquilo que a gente tem. E quando eu me asseguro dessa relação que foi importante comigo, né, eu não quero, às vezes, nem que o luto acabe, porque isso significa que, bom, como é que eu vou reverenciar e como é que eu vou criar um espaço, né, daquele que partiu em mim? Então, o luto é isso. Hoje eu tenho as pessoas que partiram, né, comigo. Eu faço em reverência, eu faço em ação, eu faço em atos de generosidade. Uma das coisas que eu penso assim, né, que é outra frase que eu criei, nessa pandemia, suportaremos a dor com atos de amor. Então, assim, como é que você vai Que lindo. delimitar tempo para isso?
se a todo momento a gente está falando de amores, que a gente vai precisar reencontrar lugares dentro da gente, né? Tô me dando conta que eu tô no sol aqui. Eu vou só sair um pouquinho aqui. E é isso, ó. Um solzinho aí tá bom, então. Há tempo, olha, da gente se reposicionar. Olha, não por acaso também. Eu sempre uso o que eu vou vivendo, tá, gente? E assim, para eu me dar conta, eu precisei olhar para o incômodo. Porque não é que eu não queria ver sol, né? Adoro o sol, principalmente no frio que a gente tá, aqui em São Paulo. Mas assim, o que estava me incomodando? Né? E eu preciso olhar para os incômodos. Então, o processo de luto é exatamente isso. A gente ir olhando e percebendo aquilo que vai incomodando e a gente se refazendo o tempo inteiro. Né? Tem outra pergunta aqui. Como é que eu faço para receber uma visita, para indicar uma visita do grupo Vida que Segue? A Roxana Mesquita é uma enfermeira estomoterapeuta. Ela disse que acompanhou uma família que o pai e o filho se suicidaram com um intervalo de 2 semanas. E o restante da família está em crise e com baixo acompanhamento do CAPS local. Ela está solicitando uma visita do grupo Vida que Segue. Como é que poderia isso ser feito? No bio do Instagram tem um link lá que a pessoa clica e aparece a forma como se comunicar. Nós temos, inclusive, um telefone de WhatsApp lá, né? E também pode ser aqui pelo Instagram, envia mensagem, a gente com certeza entra em contato. Ótimo. Pelas redes sociais, né, Regina? Isso. Maravilha. Tem um telefone lá também, porque a pessoa clicar lá na bio do Instagram tem um contato, E telefone. mesmo que não seja, desculpa, que mesmo que não seja em Teresina, né, a residência dessa pessoa, dessa família, ela participa de alguma reunião mensal. Nossas reuniões mensais, Karina, acontecem na terceira sexta-feira, às 19 horas, pontualmente, né? Haja chuva, haja sol, como algumas pessoas falam, mas acontece pontualmente na terceira sexta-feira de cada mês, às 19 horas. Sempre com a presença de um psicólogo, que geralmente é o Dorinaldo, aliás, que toda vez é o Dorinaldo, já é assim um pai para o grupo, né? Está lá, se disponibiliza. Nosso grupo também é gratuito, não visamos lucro, estamos tentando transformar nossa associação, mas para estender para mais famílias, né? Na pandemia, que às vezes nos impossibilita de fazer uma visita, de abraçar, mas existe essa via, né, virtual que, graças a Deus, está dando certo. Isso é muito bacana, gente. Olha, quanto mais vocês puderem acessar a vida que segue, quanto mais vocês puderem se beneficiar, porque dá para entender, né, que é um projeto que vem da dor. Então, quando o projeto vem da dor, né, ele tem um comprometimento. Voltando só à fala do Dorinaldo, assim, para que a gente abre um grupo de apoio? Normalmente, para a gente não estar sozinho na nossa dor. Tá? E aquele que se dispõe a abrir um grupo de apoio precisa estar muito comprometido com o tema, inclusive. Eu acho muito esquisito, né? Algumas pessoas querem abrir para aparecer, para se ostentar, né? E que por mais boa vontade que tenham, assim, porque não é uma experiência fácil você ouvir, né, das dores dos outros, inclusive quando você também sente dor. Então, por isso que, assim, precisa ter, né, um compromisso com a temática do suicídio e do acolhimento, né? Então, assim, eu não tenho dúvidas que o Vida que Segue, né, é um grupo que originou, né, de mães que perderam seus filhos, mas que trouxeram uma produção para que consigam continuar e ofertem um lugar para que as pessoas também possam continuar. É isso mesmo. Eu acho que hoje é a primeira vez aqui que as pessoas estão sabendo que eu participo desse grupo, porque eu busco manter em sigilo, porque é mais o meu trabalho com essas mães, com esses pais, do que como divulgação profissional. Não tem sentido se a pessoa faz por esse interesse, sabe? Isso.
Tanto é que eu falo que um dos outros cuidados que eu tenho é assim, não expor mais o enlutado, né? E olha, as pessoas, os jornalistas normalmente sabem que eu trabalho com enlutamento por suicídio. O que eu já tive de pedidos para mandar telefone, para eu compartilhar, sabe? Eu falei, se for para escarafunchar mais a dor, não precisa. Eu não preciso aparecer por isso, né? E eu não estou sendo, né? Eu não estou achando que eu sei tudo, pelo contrário, eu sei dos depoimentos e das histórias que eu ouvi, tanto nas pesquisas quanto nos atendimentos que eu faço, e eles não merecem mais, né, ficar, né, escarafunchando esta dor. Então, sabe, Dorinaldo, é muito bonito quando você fala, eu acho que é a primeira vez que as pessoas sabem, as pessoas precisam saber que você faz, né, e que você apoia o grupo, que você está lá, porque você é uma pessoa extremamente comprometida, meu amigo. Né? Então, assim, comprometimento é uma coisa raríssima em profissionais e em pessoas, em seres humanos. E nesse sentido, é importante o reconhecimento. E você nunca fez, pelo menos o que eu te conheci, eu tive o privilégio de te conhecer, porque você me chamou para ir, né, fazer parte de uma das ações que você já promoveu, né? Então, assim, o quanto você, no seu jeito acolhedor, você realmente ajuda, né, muitas pessoas. Tanto é que esse grupo, né, a Heloísa falou, né, a gente tem o Dorinaldo praticamente todas as vezes que ele abre pontualmente. Gratidão. Demais. Ele é maravilhoso, é assim, muito presente mesmo. E ele faz até encontro com o grupo gestor, sabe? A gente se encontra para estar discutindo algumas coisas. Mas também nós temos outras pessoas, graças a Deus, nós temos outras pessoas assim que colaboram com o grupo, né? Em live, nós temos além da Patrícia, a Lorena Lima, que ela também iniciou no grupo. Nós temos a Amparo, o Carlos Henrique Aragão também, que ele sempre se disponibiliza para alguma coisa no grupo, né? E aí nós temos aqui o Dorinaldo, que é cadeira cativa, que ele já está com um bom tempo aqui todo. E agora nós temos mais uma madrinha, Karina. Karina também. Muito bom, muito bom. A gente fica muito feliz. Tem mais perguntas? Olha, acho que as perguntas dessa nova live, né, já concluíram por aqui. Muitas mensagens de agradecimento pela live, pela importância dessas palavras, né, muitas mensagens assim de manifestação de amor e de estar se sentindo bem e estar nos ouvindo, né? Muitas mensagens de amor para a Karina, aqui, sou sua fã, muitas coisas nesse sentido, suas palavras são um bálsamo, né? Coisas bem interessantes. E eu acredito que cada um de nós pode fazer uma fala e a gente já ir concluindo esse momento. E eu quero dizer, enquanto psicólogo colaborador, que para mim foi uma grata oportunidade estar aqui com vocês hoje, falando sobre essas flores e quão belas são as flores que brotam no meio de pedras. A vida não é do jeito que a gente quer, mas nós podemos aprender a sentir a beleza que a vida tem, mesmo com as suas dificuldades. E dentro de cada um de nós existe uma força de recomeçar, de renascer. A gente precisa entender que nós temos pessoas ao nosso redor, que nós podemos contar, que juntos, que unidos pela união, a gente tem uma condução melhor da nossa vida. A gente consegue sentir mais amor, mais alegria e mais fortalecimento para passar pelas dificuldades que são inerentes ao processo de existir. Morte nenhuma define o que é a vida. Um ato final não define o que foi a experiência de viver com uma pessoa e aprender com ela durante todos os anos que ela pôde partilhar ao nosso lado. Que a gente lembre da vida e dos significados e não do dia da partida. O dia da partida foi somente um dia. Um abraço a todos. Nossa, que lindo! Eu fiquei até emocionada aqui, porque assim, com esses dois falando, né? E realmente é isso, só muita gratidão pela participação de vocês. Eu estou aqui representando o Vida que Segue, a Heloísa do Vida que Segue, a Leide Nalva, a nossa presidenta, ela com certeza está aí nos assistindo.
e a idealizadora do grupo, né? E eu, assim, quero agradecer em nome do grupo, né? Que, assim, a participação é espetacular. Eu tenho certeza que, nossa, ficou muita coisa, assim, clarificou para muita gente, né? E o quanto é importante estar ressignificando, transformando, que o sofrimento é como você diz, o sofrimento, ele impulsiona transformar o desconhecido, conhecido em desconhecido, né? Então, assim, do fundo do meu coração, como graduanda de psicologia, isso aqui para mim é histórico, sabe? Esse momento. Muita gratidão, Karina. Beijo no coração, professor Dorinaldo, Heloísa. Eu me sinto abraçada nesse momento. É o final dessa live. Acho que cumprimos nossa missão hoje. Eu agradeço imensamente a minha querida Karina por ter aceitado o convite, ao Dorinaldo por estar com a gente sempre, a Regina por estar participando junto comigo, assumindo esse papel. Eu queria que vocês se sentissem também abraçados, sinto o meu abraço bem apertado e que a gente vai conseguir, né? Vai conseguir caminhar juntos. Eu sempre falo caminhar juntos, porque é como eu me vejo, né? Nós estamos numa caminhada e como você caminha, né? Como você dá um passo atrás do outro é o que vale. Então, eu desejo uma boa tarde, um excelente final de semana, né? Muito obrigada. Agraciada estou eu, né? Honrada estou também e emocionada. Emocionada pela trajetória, por esses caminhos que nós fizemos em duas partes, e não por acaso, é para realmente a gente não ter se despedido na primeira vez, para a gente manter gravado nos nossos corações e nas nossas almas a possibilidade, né, e assim a vantagem da gente se agregar todos juntos, caminhando juntos. Heloísa, quando você fala que você gosta dessa ideia de caminhar, eu também gosto, né? Porque tem uma frase lá no meu consultório, que eu não sei quem é o autor, mas eu realmente gosto muito. Caminha que a vida te encontra. E muitas vezes, quando a gente caminha juntos, não só a gente se encontra, mas a vida nos encontra. E a vida dá muitos presentes. E a gente precisa ter fé nessa situação, que mesmo em situações áridas, em solos áridos, em dores grandes, a gente consegue entender que nós não estamos vivos em vão, não por acaso. Talvez seja para a gente ter reencontros, tais como o que nós vivemos agora, para que a gente possa falar, nós não estamos sozinhos. Então, hoje, a gente se torna muito mais forte do que ontem, provavelmente. Eu, pelo menos, posso falar que hoje eu estou mais forte, né, pelo contato e pelo reencontro que eu tive com o Dorinaldo, o encontro que eu tive com você e com Regina e com todos os que estão nos acompanhando. Por quê? Porque isso é amor puro. E a gente pode viver e respirar amor, porque só disso, né, que a gente, a verdade é isso que vale a pena, né? Esse amor que a gente vai congregando, que a gente vai experienciando juntos, é impagável, né? Então, assim, só agradeço pela tarde boa, pela prosa excelente, pela deliciosa companhia que vocês me fizeram, pela possibilidade, né, de me manter segura nesse encontro entre nós quatro, né? E quando eu falo segura, é assim, é poder falar para mim assim, tá tudo bem no reino do perdido. Porque assim tá tudo bem no reino do perdido. É isso, a vida é essa. Apesar de toda a dor e de todo o sofrimento, a gente poder falar, tá tudo certo. E eu vou continuar, apesar de todas as dificuldades, nós continuamos. E é isso que importa. Então, gratidão, meus queridos, que se tornaram meus queridos, né? E que ficarão aqui, se manterão aqui dentro do meu coração e da minha história. Um grande beijo para todo mundo. Um grande beijo para você, Luísa, que você me convidou de um jeito
tão lindo que aí, então, assim, hoje eu falo que bom que eu pude aceitar e que bom que eu me dei esse privilégio de passar por essa experiência. Regina também. E Dorinaldo, meu querido. Gratidão. Prazer. Tô até descalço hoje em Obrigada, sua gente. homenagem. Eu também. O pé no A chão. gente salva para outra live, Regina. Vou salvar, minha irmã, Ave Maria. Um abraço, minha gente. Um beijo, Tchau, tchau, gente. tchau. Até. Tchau. Até. Obrigada pela presença.